Boa noite, candidato. Seja bem-vindo, Petecão, à nossa sabatina. Vamos falar um pouquinho de saúde. A saúde, a gente tem essa coisa da pandemia, mas tanto no antes da pandemia quanto no pós, a gente continua com as mesmas dificuldades. Principalmente quando se fala de especialidades. Nós temos as unidades básicas que, bem ou mal, funcionam, você tem a baixa complexidade, mas quando parte para média e alta complexidade, que são as cirurgias, você tem uma fila de anos. 12 mil pessoas. O que fazer para resolver esse gargalo na saúde se você for eleito governador? Vamos logo falar dessa fila. Hoje eu estava lá na Vila Alberto Sampaio e uma senhora me dizia, Luiz Carlos Moreira Jorge, que ela tem 3 anos que está na fila para fazer uma cirurgia. E todos os dias na minha casa recebo pessoas que estão nessa mesma situação. Eu penso que nós, no nosso plano de governo, nós vamos, se Deus quiser, vamos criar um hospital, um novo hospital, o Hospital da Criança em Rio Branco. Aquela morte daquelas crianças nos chocou muito, não só a mim, mas a toda a população. Então, nós precisamos fazer alguma coisa direcionada, focada na criança. Nós vamos fazer também uma maternidade lá no 2º Distrito. Nós, nas nossas andanças ali pelo Santo Inês, pelo Areal, pelo Belo Jardim, a doutora Wanda é muito sensível nisso. Todas as nossas andanças ali no 2º Distrito, nós ouvimos uma reivindicação que é preciso ter uma maternidade no 2º Distrito. Eu estou falando das nossas propostas, que culmina com esse acúmulo de cirurgias. Se nós criarmos estrutura para que esse acúmulo não aconteça mais, nós já estamos, de qualquer forma, cuidando para que não aconteça mais o que está acontecendo. Nós tivemos um episódio agora, nós temos um hospital lá em Serra Madureira, que tem anos que está em construção. Nós precisamos terminar aquela obra daquele hospital lá de Serra Madureira. Isso é prioridade para nós. Na nossa ida a Serra Madureira, conversando com nossos vereadores, nós sentimos isso. E eles estavam certos. Agora caiu o forro do hospital na cabeça de um cidadão. A situação, a saúde está desmoronando. O senhor foi buscar saúde no hospital e, Obrigado, na verdade, candidato. Encontrou a morte. Então, isso é lamentável. Obrigado, candidato. Continuando saúde e educação, quem faz a pergunta é o Luiz Carlos. Candidato, boa noite. Boa noite, Luiz. Tudo tranquilo? Tranquilíssimo. Saudações tricolores. Você tem andado muito nos municípios, né? Muito antes de ser candidato a governador, mas como candidato a deputado federal, a estadual. Qual é o raio-x que você traça hoje do sistema educacional do Estado? E o que fazer para corrigir supostas distorções encontradas? É verdade, Luiz. Nós montamos... Eu sempre fui, como eu te falei, eu me sinto um parlamentar municipalista. Então, tenho andado muito nos municípios e a situação da educação nos municípios não é diferente aqui da capital, né? E uma situação que nós identificamos e nós vamos criar, que é o programa que nós estamos chamando de programa Barriga Cheia. Nós precisamos garantir 3 refeições para os alunos. Que hoje tem muitos alunos que vão hoje para as escolas preocupados na alimentação. Nós não podemos negar isso. E nós só poderemos ter esses alunos frequentando com mais vontade, com mais entusiasmo, se essas pessoas estiverem alimentadas. Então, nós vamos criar, se Deus quiser, vamos garantir 3 alimentações, que é o café, o almoço e uma merenda. Vamos comprar os alimentos da agricultura familiar, que nós precisamos fortalecer. Nós detectamos e conversando com alguns técnicos, alguns especialistas na área, nós temos que fortalecer a nossa agricultura familiar. E aí, esses alimentos produzidos pela agricultura familiar é como nós vamos alimentar as escolas. Nós precisamos também, Luiz, reforçar, porque o que está dando certo, a gente tem que reconhecer que está dando certo. Por exemplo, nós vamos implantar novas escolas cívico-militares. Isso tem ajudado muito. Aonde nós encontramos essas escolas e conversamos com os professores, conversamos com os alunos, existe
uma satisfação muito grande. E aonde não tem, as pessoas têm nos pedido isso. Então, se está dando certo, tem algumas experiências que estão dando certo, por que não reforçar essas escolas cívico-militares? Outra coisa que Obrigado, candidato. A gente vai continuar ainda. Saúde e educação, quem faz a pergunta é o Astério Moreira. Boa noite, candidato. Boa noite, Petecão. Astério. A gente sabe, na verdade, a pergunta se estende à saúde e educação, que é sobre transparência. A gente sabe que existem os órgãos de controle, CGU, TCU, TCE, MPE, MPF, Polícia Federal e tal, mas o que é preciso ou o que o senhor fará no seu governo para tornar transparente a saúde e a educação? A educação tem um orçamento maior do que a Prefeitura de Rio Branco e a saúde também é um orçamento gigantesco e que não só no Acre, mas nos municípios também se fala muito de problemas de transparência na aplicação de recursos. Eu vou te dar um exemplo aqui que, com certeza, aquilo é uma agressão ao povo do Acre. Eu visitei alguns ramais, Badaró, que eles criaram umas paradas de ônibus. Só que no ramal não entra ônibus. Aí, Astério, aí o nosso Ministério Público Estadual teria que ser mais atuante, mais forte, porque é uma coisa tão escandalosa esse esquema que criaram dessas paradas, que às vezes tem uma parada aqui muito bem feita, o que está atrás da parada é uma escola que está caindo nas paredes. Então, quando você fala de fiscalização, eu penso que isso é o básico, Astério. Eu que venho da empresa privada, quando estava lá no meu mandato como senador, eu fui primeiro secretário do Senado. E o orçamento lá era de 7 bilhões de reais. Né? E ali tem o TCU, o Tribunal de Contas da União, faz uma fiscalização rigorosa, muito rigorosa. E graças a Deus as minhas contas foram todas aprovadas sem ressalvas. Aqui, o que acontece aqui na educação e na saúde desse estado é um absurdo. Eu tenho certeza que nós vamos montar uma equipe para fiscalizar, uma equipe tanto dentro da educação como da saúde, porque não dá para continuar da forma que está. Daí deu no que deu, esses escândalos que expôs o povo do Acre. Onde eu chegava em Brasília, as pessoas ficavam perguntando sobre esse desvio de 800 milhões, que era dinheiro da saúde e dinheiro do Fundeb. Só para você ter uma ideia, no ano de 2022, veio para o Acre, para a educação, 1,7 bilhão de real. É muito dinheiro. Obrigado, candidato.